Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para mais um programa Despertar, o programa que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru, que fica à rua 7 de setembro, 830, aqui no centro da cidade. O programa Despertar de hoje tem mais uma vez o prazer de contar com a participação do nosso grande amigo, orador espírita, e ontem me lembrando também escritor, inclusive tem um livro dele, nosso querido amigo Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Obrigado, Theo. Eu que fico muito grato e honrado pela generosa oportunidade e convite de poder participar com vocês. O Jorge foi convidado hoje para a gente conversar um pouco sobre as parábolas. Vamos falar mais especificamente sobre as parábolas de Jesus. Jorge, para começar a falar sobre as parábolas, que são pequenas histórias que Jesus contava e dentro delas algumas reflexões, a gente passa um pouco por ensinar por histórias, né, Jorge? Porque desde criança, as histórias infantis principalmente já trazem um certo tipo de gravação na nossa mente de vários fatores, vários acontecimentos que muitas vezes não nos esquecemos jamais, né, Jorge? É verdade, Theo. O poder das parábolas tem essa questão de favorecer aqueles que não estão muito habilitados aos altos voos do pensamento abstrato para poderem entender quando o pedagogo quer ensinar e fazer com que os seus ouvintes, de fato, assimile aquela mensagem por intermédio aí de historinhas, como é o caso das parábolas de Jesus. Então Jesus, ele foi continua sendo um grande psicopedagogo por excelência. Porque se formos adentrar a sua forma, a sua metodologia de ensino, nós vimos que ele se utilizou de várias ferramentas, dentre elas as parábolas, para fazer com que os seus discípulos, apóstolos, seguidores, compreendessem de fato a essência e não ficasse dúvida alguma em relação àquilo que ele havia ensinado. É muito comum nós vermos isso daí, sob o aspecto, inclusive, do aprendizado facilitado por intermédio dessas historinhas que os professores de uma forma geral, contam para os seus alunos através de historinhas, por exemplo, aí da Branca de Neve, os Sete Anões, do Chapeuzinho Vermelho, e também, em paralelo, me recordo agora, Theo, de uma obra fabulosa que deveriam os pais, com os seus filhos ainda numa idade infantil, que estão aí interessadas a aprenderem através de historinhas, altos conceitos de moral e sabedoria, aquele livro intitulado Fábulas de Esopo, que Esopo se utilizou aí de animais para contar histórias em relação ao comportamento humano. Então aí nós estamos vendo essa ferramenta, essa metodologia, semelhantemente a que Jesus se utilizou no seu tempo. E a gente, ao elaborar esse programa, né, Jorge, também passou pela cabeça, muitas vezes os professores, eles usam, como você disse, um pouco mais na tenra idade, as histórias. Você acredita que em uma fase mais adiantada de um aprendizado, vamos pegar aí quinta, sexta, sétima, oitava série, primeiro, segundo colegial, se usassem de algumas histórias criadas dentro de determinadas matérias, não ficariam mais bem gravadas as informações na cabeça das pessoas? Não tenha dúvida, Theo. É o chamado processo mnemônico, um facilitador para que a gente possa gravar aqueles conceitos que aparentemente estão ali meio difíceis para serem entendidos naquele momento. Então foi o que Jesus fez, vendo que a humanidade naquela época ainda estava recém-egressa da primitividade e começando a galgar a escalada do conhecimento, do entendimento no campo da espiritualidade, no campo da moral, no campo da ética, ele vislumbrou que a criatura daquele tempo ainda mesmo hoje temos dificuldades, mas ele se utilizou dessa metodologia, dessa ferramenta de ensino para fazer com que os seus alunos, já homens, mulheres, velhos inclusive, pudessem compreender um exemplo clássico, inclusive, Theo, de que mesmo pessoas letradas precisam dessas parábolas, desses instrumentos facilitadores de comunicação e entendimento. É aquela clássica passagem da conversa de Jesus com Nicodemos. Isso nós vamos ver no capítulo 3 do Evangelho de João, onde existe aquela conversa maravilhosa entre Jesus e esse chefe dos judeus,
que foi Nicodemos, a ponto de Jesus dizer assim, ora, Nicodemos, você é rei em Israel, ou seja, é doutor da lei, e no entanto você não entende estas coisas que eu estou lhe dizendo? É o próprio Jesus admirado daqueles os que estavam dentro da possibilidade de fazer malabarismos intelectuais, e no entanto, quando eram questões simples, como as quais Jesus travava com os seus ouvintes, um doutor da lei não conseguiu entender, até que depois que Jesus explicou, ele então compreendeu. Por esse mecanismo de parábola, de comparação, de método mnemônico e por aí vai. Tá certo. O Jorge até citou aqui o método mnemônico, que é uma situação, são técnicas para que você consiga memorizar coisas. E uma das técnicas que consiste em tudo isso é você criar situações, criar histórias, ligações para que você tenha aí uma boa lembrança de determinadas situações. E os filmes também, falando sobre isso, né, Jorge? Por mais extenso, por mais complexo que ele seja, o fato de ele contar histórias também deixa bem gravado na nossa mente, buscando lá atrás também as parábolas de Jesus, né? Olha, Theo, existem filmes fabulosos, incríveis, que por detrás daquela aparência de romancismo, por exemplo... Fantasia, né? Ficção... Existe um nível de conhecimento magnífico em torno de questões que Jesus já travava no seu tempo. Um exemplo que você comentou comigo, inclusive, na semana passada, é o Matrix. Matrix. Assistiu, não? Olha, o pessoal vai ouvir, então eles vão começar a falar. Ainda não, né? Então, os filmes bem elaborados são filmes extremamente construtivistas. Eles constroem um conhecimento sólido em torno daquela temática que é ali contracenada por ótimos atores e atrizes que facilitam a transmissão daquela mensagem quando se fôssemos ler um livro, não que temos que descartar os livros, pelo amor de Deus, amo os livros de paixão, mas em um determinado momento é um elemento facilitador de captação da mensagem que muitos filmes são feitos sobre determinados livros e a gente entende mais ou menos ali aquela dinâmica, aquela essência que o escritor quis passar através de uma cena, por exemplo. Com certeza. Você está acompanhando o programa Despertar de hoje, participante aqui conosco, Jorge Salomão. Estamos falando aí sobre o fato de Jesus ensinar por parábolas. A gente vai para um primeiro break, o primeiro apoio cultural. Voltamos na sequência com o programa Despertar de hoje. O SEAC continua em funcionamento. Ainda não podemos reabrir, mas você pode ter acesso a todo o nosso atendimento online. O conteúdo doutrinário, como palestras, programas e lançamentos, estão disponíveis em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Basta pesquisar por Centro Espírita Amor e Caridade SEAC Bauru. Você também pode passar pelo atendimento fraterno online e até fazer pedidos de vibração. Outras atividades como cursos UniSEAC e Nota Fiscal Paulista também estão em funcionamento. Café SEAC, Livraria SEAC e Bazar SEAC por delivery e drive-thru. O albergue mantém o atendimento seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Os projetos e núcleos de assistência social atendem as famílias através de cestas básicas, hortifruti e mantimentos em geral. Acesse nosso portal www.seac.org.br e ajude para que o nosso trabalho continue chegando aos necessitados. O Centro Espírita Amor e Caridade agradece. Olá, estamos de volta para a sequência do programa Despertar de hoje, com a participação de Jorge Salomão. Estamos falando das parábolas de Jesus. Agora vamos entrar mais a fundo nessa situação, né, Jorge? Muita gente fala, Jesus ensinava por parábolas porque se ele fosse entrar a fundo no assunto denso que ele queria passar, as pessoas não entenderiam. Podemos entender realmente dessa maneira, Jorge? Sem dúvida, Theo, porque nós temos que entender que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, ele foi preparando a humanidade em etapas. Olha só o caráter pedagógico dos ensinos ministrados por Deus a todos nós, a humanidade. Por exemplo, nós tivemos a primeira revelação com Moisés, lá no Monte Sinai, com o recebimento dos 10 mandamentos. Ali foi tudo muito simples, mas já era o suficiente
que a humanidade estivesse a par daquele conhecimento de regras básicas para poderem viver em sociedade, porque se fosse descer a minúcias numa legislação mais complexa, o povo não ia entender. Mas aquilo era o suficiente, porque ainda estávamos num processo de desenvolvimento de nossa intelectualidade, de nossa cultura, de nossa inteligência. Depois, passado um tempo, veio quem? Veio Jesus. Veio Jesus, que se constitui na segunda revelação, e facilitou, complementou e dulcificou, inclusive, os ensinos deixados pelos profetas, porque a mensagem de Jesus, ela é doce, ela é convidativa, sem imposições, sem punições, sem castigos. É sempre através do entendimento, é sempre através da compreensão, é sempre através do perdão. Jorge, e falando também não só das parábolas de Jesus, porque através das histórias a gente já conversou aqui no primeiro bloco que muitas coisas são facilmente memorizadas e a gente pode entender a fundo quando temos aí no final, como acontecia nos anos 80, mais tempo do Jorge, alguns desenhos animados no final tinha a moral da história, então ele explicava alguma situação que aconteceu no desenho e isso ficava mais gravado na nossa mente. Temos as parábolas de Jesus, mas temos também, muitas pessoas começam a dizer que são lendas indígenas, contos japoneses, essas coisas também que nos marcam muito, né, Jorge? Como tem a história daquela que o índio pergunta, que tem um lobo que é meio mau, que quer fazer o mal para as pessoas, mas também na mesma situação temos um lobo bom, aí o aprendiz pergunta, mas qual lobo vence essa batalha do bom e do mal? Ele fala, aquele que você mais alimentar. Esse também não é uma parábola de Jesus, mas é uma história também que vira e mexe, você deve ouvir por aí, e é uma coisa que fica gravada na nossa mente. Tudo isso para dizer que Jesus, através de suas parábolas, ele também dava respostas sem precisar responder, né, Jorge? Como é o caso do bom samaritano, né? Sem dúvida alguma, Thelma. Existe um número grande de parábolas que Jesus deixou para nós e que tem um conteúdo de aprendizagem imenso, descomunal, e essas parábolas resumem vários tratados de filosofia, de moral, inclusive, de ética, através de contos singelos em torno de personagens humanos, mas que Jesus, na sua visão eminentemente pedagógica, espiritual da questão, trouxe para fazer com que nós, a humanidade, não somente os apóstolos, os discípulos, os seguidores da época, pudessem então se embrear nesse conhecimento facilitado através desses contos aparentemente sem nexo ou aparentemente infantil, quando bem da verdade resumem grandes ensinos para o espírito humano, no sentido de aprendermos a perdoar, a respeitar, a amar, no sentido de compreendermos Deus não como um gênio cruel, tenebroso, como nos ensina, por exemplo, Carl Gustav Jung, naquela obra A Resposta a Jó. Ele disseca ali o livro de Jó e coloca ambos num plano de igualdade. Chega a um determinado momento que Jung, nessa obra, ele chega a concluir que Jó, em virtudes, era maior do que Deus. Ele desbanca Deus. Então veio Jesus, através dessas parábolas, nos mostrando que não podemos ver Deus como um ser vingativo, cruel, mas um ser bondoso, um ser amoroso, como é o caso, por exemplo, da parábola do rico e de Lázaro, que dá efetivamente a quem merece, não a quem dá um jeitinho ou porque tem aí por detrás um pistolão ou quem indica. É verdade. Ô Jorge, e muitas das parábolas de Jesus, a gente pegando algumas mais famosas, viraram até termos para determinar comportamentos ou situações, como se uma pessoa faz o bem a alguém, ou se em determinada situação ela está indo mais para o lado mal ou para o lado bom e chega alguém querendo mostrar a realidade, aquela pessoa chama, não, você está querendo ser um bom samaritano,
Ou então você tem a situação do filho, né, que abandonou a casa e depois volta, aquele é o filho pródigo. Até nisso, na pequena frase falar você é um bom samaritano já remete à história, a gente já sabe do que se trata, e então Jesus deixou até nisso um grande legado para todos nós, né? Sem dúvida alguma, Theo. Na medida que nós começarmos a ler, e não somente a ler, mas a refletir, e não somente a refletir, principalmente a exercitar o conteúdo dessas parábolas, se uma grande parte da humanidade assim o fizesse, não vou falar todos porque seria utopia, porque cada qual tem o seu grau de entendimento, cada qual tem o seu grau de comprometimento, nós poderíamos ter certeza que a humanidade estaríamos numa situação bem mais privilegiada. Mas, naturalmente, os ensinos do Cristo aí estão, e nós estamos tratando, como objeto do nosso programa de hoje, a questão das parábolas enquanto elemento pedagógico de ilustração, de ensino e de facilitação de nossa compreensão em torno da mensagem do Mestre, cada qual que eventualmente se identificar com aquela proposta de Nosso Senhor que está ali inserida nessas diversas parábolas e começar aos poucos a exercitar, mas porque o próprio Cristo havia dito, bem-aventurados sois vós, os que ouvem estas minhas palavras e as exercitam. É Jesus nos mostrando, mais uma vez, da importância capital de não ficarmos tão somente no aspecto formal da questão. Eu sei todas as parábolas. Ótimo, parabéns para você. Mas uma coisa é nós sabermos, outra coisa é nós colocarmos isso em prática. E que Jesus quis dizer nessa fala que eu citei, que tem mais valor não é o saber, não que ele desconsidere saber, mas é o exercitar. Porque é o exercitar que vai fazer com que nós, de fato, estaremos demonstrando que compreendemos e que entendemos a essência e a intenção de Jesus quando nos ensinou essas parábolas, para que nós nos comportássemos conforme aqueles personagens num campo assim de positivismo, de proativismo, no campo aí do bem, da prática do amor, da exercitação da caridade, e por aí vai. Ô Jorge, e outra coisa interessante no fato de Jesus aplicar as suas parábolas, ensiná-las, sempre que alguém o contestava, querendo colocá-lo em saia justa, ou sempre que alguém tinha alguma dúvida de como ser, de como proceder, ele sempre trazia as parábolas. E nas parábolas a própria pessoa entendia a resposta, né, Jorge? Então ele não chegava e falava, não, faz isso, isso e isso. Ele falava, não, tem uma história que é assim, assim, assado. E no final ele perguntava para a pessoa refletir e o que ela achava, como é o que fez no Bom Samaritano. Quem foi o próximo daquela pessoa? Então ele sempre respondia com as suas parábolas e a própria pessoa encontrava a resposta, né? Eu acho interessante porque ali no Evangelho de Mateus, me parece ali pelo capítulo 18, 19, quando Jesus tem o título Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Assim que ele entra, ele já estava incomodando os principais dos templos, que eram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os hipócritas de uma forma geral. Os religiosos de carteirinha, mas que seguiam uma liturgia, mas na verdade era aquela frase que se costuma dizer hoje em dia. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, Jesus tinha confronto, não porque ele queria. Era porque esses camaradas, se vocês pegarem ali nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e do que eu estou falando agora é de Mateus, nós vamos ver que essa turma de sacerdotes do templo, eles iam assistir às palestras de Jesus. Tanto que, se vocês pegarem ali a parábola dos lavradores maus, ali tinha, como em outras palestrações, quando Jesus entrou lá em Jerusalém, escribas, fariseus, sacerdotes, tudo para ouvir o que ele estava falando, para tentar pegar Jesus ali na curva. E nessa parábola dos lavradores maus, Jesus viu que tinha escribas, tinha fariseus, etc, enfim, logicamente não quis causar, não era a intenção dele, mas ele lançava a sua essência. Se a carapuça servir, muito que bem. Então o que aconteceu? Aí vem o evangelista Mateus dizendo, concluindo no final dessa palestra dos lavradores maus, e os sacerdotes do templo, os escribas e os fariseus, entenderam que Jesus estava se referindo a eles. E com isso ficaram um pouco irritados, incomodados, porque a carapuça serviu.
Então, olha só que interessante, Jesus se valendo dessa ferramenta, dessa metodologia simples, até mesmo voltada para crianças, e nós somos considerados crianças. Emmanuel, que foi o guia de Chico Xavier, enquanto o nosso Chico estava encarnado, naquela obra Caminho, Verdade e Vida, ele disse que nós somos crianças espirituais, nos mostrando que ainda temos muito de imaturidade comportamental, emocional, sentimental e por aí vai. De modo que, como a carapuça serviu para os fariseus que estavam assistindo a parábola de Jesus, as palestras dele, eles ficaram um pouco incomodados, irritados, como já estavam incomodados com muita coisa, porque eles estavam entendendo o que o Cristo queria dizer diretamente para eles. Naquelas parábolas. E eles achavam que era para eles. Eram para eles, não tenha dúvida. Principalmente quando ensinava que Deus perdoa, que Deus é bondoso, que Deus é amoroso, eles se apegavam com respeito, com devido respeito, à Torá, que são 5 livros que compõem o Velho Testamento, os primeiros 5 livros cuja autoria é atribuída a Moisés. Então eles se apegavam muito à Torá, com aquele rigor extremo, e não conseguiam enxergar além da caixinha. E quando veio Jesus não contrariou o que ali estava, mas expandiu, complementou, tanto que o mestre, para não causar qualquer tipo de confusão entre essa turminha aí muito ortodoxa, disse, olha, eu vim em nome do Pai, não para contrariar a lei e os profetas, mas eu vim para dar complemento, ampliação a esses conceitos, mostrando principalmente a figura de um pai amoroso, que se nós pegarmos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver, em comparação com a Torá ou com todo o Velho Testamento, Jesus nos mostrando a figura de um pai que nos ama, como por exemplo a parábola do filho pródigo. Ela é lindíssima demais, Theo. Ela nos mostra que Deus, ele é misericordioso para com seus filhos, que nós, quando nos equivocamos desastradamente, o Pai estará sempre de braços abertos. É isso que Jesus quis mostrar em contraposição ao que aqueles sacerdotes do templo ensinavam para aquele povo daquele tempo, que Deus tem que ser temido. Não, Deus tem que ser respeitado e amado. Verdade. Você está acompanhando o programa Despertar. Hoje estamos falando com Jorge Salomão sobre as parábolas de Jesus. Nós vamos para o nosso último apoio cultural e voltamos na sequência com o último bloco de hoje. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje, conversando com Jorge Salomão sobre as parábolas de Jesus, as histórias que tanto nos ensinam e continuarão ensinando gerações futuras. Jorge, a minha pergunta de agora é a seguinte, depois eu ainda quero perguntar para você qual é a sua parábola favorita, mas a interpretação das parábolas, Jorge, existe a possibilidade de ter um certo desvio ou na própria história Jesus já nos conduz àquele entendimento que quer ser passado ali em determinada parábola, seja ela qual for que estiver em questão sendo discutida? A interpretação, Theo, ela é um processo dinâmico, construtivo, de modo que, verificando outros expositores no campo da palavra religiosa, um deles que eu tenho assim uma grande admiração é o pastor Caio Fábio. Eu assisto alguns vídeos dele no YouTube e vejo como ele interpreta algumas parábolas. E acho magnífica, fabulosa a forma como ele interpreta. E nós interpretamos de uma outra forma. Mas não existe um conflito. Há uma união. Por quê?
Existem várias denominações religiosas. Mas uma coisa é certa, todas elas convergem para o objetivo único, que é levar a Deus. A Deus. Então nós temos espiritismo, protestantismo, evangelismo, o crenticismo, Catolicismo. E por aí vai. Diversas denominações religiosas. As religiões são consideradas caminhos, mas com objetivos únicos. Por exemplo, Theo, se você não é de Bauru, e de repente você se encontra comigo aí em qualquer esquina, como alguém que vem de fora e me pergunta: oi, você sabe onde é que fica? Como é que eu faço para chegar, por exemplo, no Centro Espírita Amor e Caridade? Aí nós estamos aí, por exemplo, num bairro Bela Vista. Eu vou falar para você: bom, Theo, você pega a rua tal, desce, vai, assim, 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 assim. E você vai chegar lá. Uhum. Se você estiver, perguntar para uma outra pessoa: como é que eu faço para chegar ali na rua 7 de setembro, ali no Amor e Caridade? Aí a pessoa vai falar, você pega o caminho da esquerda, o caminho da direita. Uma terceira pessoa vai falar totalmente diferente do que eu falei, do que essa segunda falou, do que a terceira falou. Mas vai convergir você para onde? Está procurando o Amor e Caridade? Para o Amor e Caridade. Então, veja bem, são 3 pessoas, 4, 5, 10 pessoas que fossem. Temos várias religiões, e cada qual com suas interpretações, com suas doutrinas, com seus ensinos diferentes, mas são caminhos que vai convergir para um ser único, que é o Pai, que é Deus. Uhum. Então, no tocante às parábolas, existem várias interpretações, mas que vai convergir para um objetivo, que é o objetivo que o Cristo que nós alcançássemos, a mudança de comportamento. Uhum. Se cada qual fizer uma interpretação diferente, por exemplo, da parábola do filho pródigo, do rico de Lázaro, e muitas outras aí, mas essa interpretação conduzir a uma modificação de conduta, de comportamento, fechou, tá valendo. Tá tranquilo. Exatamente. Ô Jorge, eu tenho ainda uma pergunta, estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas eu não poderia me furtar a ela. Claro que todas as parábolas de Jesus são muito interessantes, são muito bonitas. Claro, tem aquelas que a gente gosta mais. Eu gostaria de saber de você, Jorge, existe alguma das tantas parábolas de Jesus que você gosta mais de refletir sobre ela, que você tem um carinho especial? Vamos dizer assim, uma parábola favorita? Acredito que os nossos ouvintes, que são pessoas inteligentes, prestam muita atenção, já devem ter percebido nas entrelinhas, que eu citei 3 vezes a parábola do filho pródigo. É uma parábola que eu considero fenomenal, que ela dá uma visão incrivelmente bela em relação a Deus, mostrando Jesus, desmistificando aquela ideia que nós temos que temer Deus. Muito pelo contrário, nós temos que amar a Deus e vê-lo como um Pai de amor, bondade e misericórdia infinitos para nós, seus filhos, que constantemente estamos aí derrapando na estrada da vida em função de nossas invigilâncias, de nossos erros, de nossas faltas. Porque se preconizava por aí, e se preconiza muito, que aqueles os que se equivocam, aqueles os que pecam, por exemplo, não terão mais nenhum tipo de solução, serão inapelavelmente condenados ao sofrimento quando, a bem da verdade, se formos ali, e olha que estamos falando agora de Velho Testamento, no capítulo 33, do versículo 11, do livro de Ezequiel, que foi um profeta da antiguidade, nós vamos ver que Ezequiel atribuiu a Deus a seguinte fala: e Deus disse de si para consigo mesmo: não quero a morte do pecador, mas desejo que o pecador se regenere e esteja feliz. Olha que interessante. Então nós não podemos imaginar que pelo simples fato de nós termos sucumbido em nossas atitudes e nossas decisões mal refletidas, que em função disso Deus vai nos castigar e nos punir, porque o dia nos mostra isso. Se nós erramos ontem, hoje Deus nos prepara um dia lindo, belo e maravilhoso para começarmos a retificar os nossos equívocos de ontem, anteontem. Então, isso é importante que nós comecemos a refletir sobre essa parábola. E uma coisa bem curiosa, Theo, os pais deveriam contar essas parábolas para os seus filhos, que estão em fase de aprendizagem, de crescimento, porque elas dão uma ideia, é uma ferramenta poderosíssima, principalmente para as nossas crianças e jovens da atualidade, que são muito inteligentes. Claro, é verdade.
Chegamos ao final do nosso programa de hoje, o programa Despertar. Nós esperamos que vocês tenham gostado, afinal falamos das parábolas de Jesus, temos certeza que vocês vão procurar algumas aí para fazer a sua leitura a partir de agora com um outro olhar. Jorge, muito obrigado pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço, Theo, agradeço aos nossos amados e amadas telespectadores, que Jesus abençoe a todos vocês e um forte abraço no coração. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje. Continue conosco, pois a semana que vem estaremos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Até lá!